Olá, queridos amigos, mais um domingo feliz juntos diante da força do Espiritismo e hoje traremos um outro tema palpitante para os nossos estudos acerca da doutrina espírita. Eu vou chamar o nosso companheiro aqui de apresentação, Tiago Barbosa. Tiaguinho, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem, minha amiga? Boa tarde para nós, né? Boa tarde. Semana passada sentimos a tua falta, viu? Ô, minha amiga, eu também, viu? É sempre muito bom estar aqui, né? Que bom que estamos juntos os dois aqui hoje. E eu sei que você tem um convidado muito especial com um tema muito especial também, né, Tiaguinho? Ah, sem dúvida. Hoje nós iremos tratar de um romance muito interessante, Urânia, uma obra escrita pelo grande astrônomo Camille Flammarion. E quando falamos de Camille Flammarion e de sua obra, tem que ser Vicente Pessoa, né? Tudo bem, Vicente? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Cris. Boa Muito tarde. obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bem, Vicente. Meu amigo, então fique à vontade, a palavra é sua, viu? E ao final dela, eu e Cris retornaremos para o bate-papo. Obrigado. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu adoro o nome desse programa, já falei 1000 vezes. A força do Espiritismo. Eu acho que o Espiritismo realmente é algo muito forte, é uma doutrina forte, uma doutrina capaz de mudar o destino das pessoas, o rumo que a pessoa toma na sua existência, e transforma realmente a felicidade e a paz dos corações encarnados e desencarnados aqui ao redor do planeta Terra. Então, o Espiritismo é uma grande dádiva que Jesus, em sua misericórdia, legou à humanidade, e ele traz essa força implícita na sua teoria, na sua prática, e muito mais importante que isso, ele nos ajuda a cultivar essa força dentro de nós, para que nós possamos enfrentar as adversidades e também podermos celebrar as alegrias com equilíbrio. Então, esse nome é muito propício à força do Espiritismo, e eu fico muito feliz de poder participar de um programa com esse nome. E quando nós falamos da força do Espiritismo, eu tenho certeza que todos os ouvintes concordarão que ela se encontra principalmente na leitura dos grandes clássicos da doutrina espírita, de homens que foram desbravadores e que, lado a lado com Allan Kardec, ou pelo menos contemporâneos de Allan Kardec, decidiram expor as suas ideias e as suas crenças em algo muito menos material, algo espiritualizado, que são essas ideias da espiritualidade, da imortalidade da alma, da lei de reencarnação, sustentada pela lei de causa e efeito, e que não tinham medo, então, de expô-las na academia, na sociedade, e trouxeram e construíram esses conceitos como uma chuva de espíritos, como nós vamos ler lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles espíritos do Senhor que, desaguando as suas potências divinas sobre a Terra, traziam, então, as novas mensagens. E junto com o codificador, nós vamos encontrar, então, 3 grandes nomes que a gente sempre cita como os basilares, Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, Gabriel Delany e Camille Flammarion. Talvez os 3 estivessem muito preparados, inclusive, até para substituição do próprio codificador, caso fosse necessário, caso houvesse um imprevisto, um desvio de rota, como nós já tivemos notícia dessas informações em algumas obras e até em algumas mensagens mediúnicas. E desses 3, talvez o menos conhecido seja, de fato, Camille Flammarion. A obra de Leon Denis é estudada profundamente, inclusive aqui nesse mesmo canal, espiritismo.net, inclusive soube e acompanho um novo Instagram que vocês criaram, Leon Denis Online, que vem apresentando vários estudos de várias obras de Leon Denis, inclusive algumas delas conduzidas pelo próprio Tiago, que aqui nos recepciona, e que é um canal que recomendamos a todos aqueles que queiram conhecer a obra de Leon Denis.
um canal que traz a sua vida, a sua obra, o seu pensamento, de maneira muito profunda, muito didática, e capaz de nos ensinar grandes verdades sobre a obra de Leon Denis. Gabriel Delany também, filho de um amigo pessoal de Allan Kardec, e que, muito precoce já nos conhecimentos espíritas, também seu túmulo está lá no Père Lachaise, muito próximo ao túmulo de Allan Kardec, é um túmulo singelo. Temos uma história muito curiosa de Delany, né, na Revista Espírita, que ele, aos 9 anos, ele conduz uma sessão mediúnica na casa do pai de um amigo, de um coleguinha, numa reflexão em que a Revista Espírita traz sobre a mediunidade nas crianças. Então, muito interessante. E ele também foi amigo pessoal de Camille Flammarion, Gabriel Delany. Eles estiveram juntos na própria casa de Camille Flammarion, estudando o fenômeno das mesas girantes, fazendo as suas investigações, lutando contra as fraudes, pesquisando juntos, tirando conclusões juntos. Camille o cita várias vezes nessas experiências na sua própria casa, inclusive com a famosa médium italiana Eusapia Palladino. Mas nós estamos aqui hoje para falar de Camille Flammarion e de uma obra que ele escreveu em 1889, já no final do século XIX. Allan Kardec já havia desencarnado quando Camille escreve essa obra, que é um romance, um dos 2 romances que ele escreve, os 2 romances clássicos, porque em algumas outras obras ele até faz narrativas que assemelham-se a romances, mas são dentro de um contexto específico das obras, mas essa é uma obra, é um romance mesmo, que é essa obra singela que nós temos aqui na mão, nessa versão da Federação Espírita Brasileira, Urânia, que é um livro, aqui é a logomarca da Federação Espírita Brasileira. Existem outras edições, com outras capas e até outras editoras, mas é um livro que não é tão grande, é possível de ser lido em poucas sentadas, né, de acordo com o seu ânimo e a sua disposição e seu interesse pelo assunto, porque é uma história muito curiosa, né, e é dividido em 3 partes, né, esse livro, ele tem 3 grandes partes. Esse nome Urânia, ele é curioso porque, como o Tiago falou na introdução, Camille Flammarion era um astrônomo, né? Ele deu entrada no Observatório de Paris como aluno estagiário, né, por volta de 1858, como aprendiz, e ele foi recomendado por um médico. Ele passou mal um dia, né, o Dr. Fournier, que foi quem o atendeu, e esse Dr. Fournier, ao atendê-lo, viu um livro à sua cabeceira, que era o livro que ele tinha escrito com 15 anos de idade, que chamava-se Cosmogonia Universal. Posteriormente, ele troca o nome desse livro para O Mundo Antes da Criação do Homem, que foi, eu acabei de mostrar aqui a edição que eu tenho para os amigos, nos bastidores, e então o Dr. Fournier fica muito impressionado com aquele livro e o recomenda para o grande astrônomo, diretor do Observatório de Paris naquela época, Urbain Le Verrier. Era um astrônomo muito famoso e muito conhecido naquela época, né? Então Camille vai para essa entrevista com Urbain Le Verrier, e ele vai vestido muito elegantemente, e a sua roupa é preparada por sua mãe. As mães sempre cuidando dos filhos, ela lhe prepara um paletó muito, muito chique, muito elegante, uma cartola, até luvas delicadas, e ele vai assim então para a entrevista, muito feliz e satisfeito de sua mãe ter ajudado a preparar o seu vestuário para essa entrevista. Então ele é admitido no Observatório de Paris como astrônomo estudante, né, estagiário. E então, como ele é astrônomo, né, ele começa a escrever esses textos sobre astronomia, e ele se inspira muito na sua vida pessoal, né, na sua vida profissional, para criar esses romances. Então, Urânia, esse nome, ele refere-se a uma das 9 musas gregas que existiam no estudo da mitologia grega.
Então existiam musas relacionadas à comédia, à tragédia, à astronomia, à história, à eloquência. E elas têm nome, né? Então tinha Calíope, que era a musa da eloquência, tinha Thália, que era a musa da comédia, Euterpe, que era a musa da música, e tinha Urânia, que era a musa da astronomia. E a primeira parte do livro, ela tem justamente esse título, A Musa do Céu, que é a deusa Urânia da astronomia, a musa Urânia da astronomia. E a história começa de uma maneira muito curiosa, porque ele está no Observatório de Paris como aluno estagiário, e ele entra dentro do escritório pessoal de Urbain Le Verrier, que é esse diretor, né, do Observatório de Paris. E lá ele encontra uma estátua em bronze dourado de Urânia, que é essa deusa da astronomia. E ele descreve a estátua como sendo de uma cor dourada muito reflexiva. No seu braço direito, ela carregava um compasso para medir as esferas do céu, e na sua mão esquerda ela carregava uma luneta. Eu tentei encontrar algumas imagens de Urânia, e eu encontrei algumas, mas em nenhuma delas ela carrega uma luneta. Ela carrega uma esfera. Então, em uma das mãos ela carrega um compasso, em outras uma esfera. Mas a que Camille descreve, ela carrega uma luneta e um compasso. Então deve ter diversas variações dessa estátua representando a deusa Urânia da astronomia. E quando ele entra lá no escritório do Le Verrier, ele olha para aquela estátua e ele imediatamente se apaixona por ela. Ele fica encantado por aquela estátua porque ele sente que aquela estátua está viva. Ela tem uma força vital muito grande, uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande, que é tudo aquilo que ele sempre acreditou na sua existência. Como a astronomia pode influenciar as pessoas, o conhecimento, a filosofia e a religião, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, um pouco mais para frente. Então, ele olha para aquela estátua e, de acordo com a hora do dia em que ele se encontra, diferentes tonalidades de luzes adentram pela janela do escritório de Le Verrier e fazem com que a estátua tome feições diferentes, ora mais serena, ora mais ativa, ora mais agitada, ora mais perspicaz. Então ele trabalha essas ideias com Urânia ao longo da obra. Ela mudava de expressão de acordo com o jogo de luzes. E quando ele a vê pela primeira vez, que ele está justamente pensando isso, descrevendo isso, Le Verrier adentra o escritório, né, o gabinete lá do diretor, que ele era o próprio diretor, né? E aí Le Verrier faz uma pergunta para ele, né? Vê que ele está ausente psicologicamente, ele está olhando a estátua e parece que ele está em outro lugar, encantado, hipnotizado. Aí Le Verrier pergunta para ele assim: o senhor está demorando para a observação de Júpiter. Dar-se-á o caso que seja poeta? Eles provavelmente fariam alguma observação do planeta Júpiter naquele dia, e Camille estava atrasado porque ele estava enamorado da deusa da astronomia Urânia. Então, Le Verrier lhe chama a atenção e lhe pergunta: por um acaso você é poeta para estar viajando assim? E isso é curioso porque Le Verrier é uma pessoa muito importante na astronomia, né? Camille já o conhecia das suas leituras da infância, porque Le Verrier é o nome mais importante relacionado à descoberta do planeta Netuno. Ele foi o responsável pelos cálculos matemáticos que trouxeram a descoberta do planeta Netuno. E Camille já tinha lido sobre ele nas obras de astronomia muito antes de ser admitido no Observatório de Paris. E ele tinha essa admiração, como se Le Verrier fosse um ídolo, né? Como você gosta muito de um assunto e você lê os grandes nomes relacionados àquele assunto, você fica encantado com aquelas pessoas. Então ele conta que nessa entrevista que ele fez no Observatório de Paris, ele fica assim admirado, ele está diante do grande Le Verrier. Inclusive, o planeta Netuno chegou a ser chamado o planeta de Le Verrier, antes de ter o seu nome escolhido como Netuno. E a história dessa descoberta de Netuno é uma história muito curiosa também, que vale a pena gastarmos alguns minutos para descrevê-la, porque até a época em que Netuno havia sido descoberto,
Conhecia-se apenas até Urano, né? Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Não se conhecia Netuno e nem Plutão, que hoje também nem é mais planeta. Mas conhecia-se o sistema solar até Urano. Só que quando eles iam analisar a órbita de Urano, eles viam que o planeta Urano não seguia a órbita que os cálculos matemáticos previam. Alguma coisa interferia na órbita de Urano e fazia desviá-lo um pouco do caminho previamente previsto pelos cálculos matemáticos. E aí Leverrier foi o responsável por essa conclusão. Deve ter algum outro corpo celeste que faz uma força gravitacional, que exerce uma força gravitacional sobre Urano, causando distúrbios na sua órbita, no seu caminho. E aí, baseado nesse tipo de distúrbio, nas distâncias, nas curvaturas, ele calcula onde estaria aquele orbe, calcula a sua massa, a sua densidade, o seu tamanho, e os astrônomos, então, de posse daqueles cálculos, apontam seus telescópios para aquela região hipotética e lá encontram Netuno. Então, Leverrier ficou famoso por isso, né? E ele era esse grande diretor, e Camille vai dizer que o admirava muito, muito mesmo, mas que essa admiração não durou muito tempo. Isso não está na obra Urânia, mas é só para a gente contextualizar quem era Leverrier, né? Essa admiração não vai durar muito tempo, porque Camille começa a escrever sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a vida em outros planetas. Ele lança essa obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, em 1862, quando ele já era aluno do observatório, e essa obra é severamente criticada por Leverrier, e os dois, então, passam a ter atritos. Leverrier critica essa obra, dizendo que é uma fantasia de garoto, que isso não existe. Então, por isso que é curioso quando, aqui em Urânia, né, quando o Camille está olhando para a estátua de Urânia, Leverrier entra no escritório e diz: dar-se-á o caso que seja poeta, né, porque ele é o poeta dos céus, né? Ele é chamado de poetas do céu pelo historiador francês Michelet. Então, é curioso que esse grande astrônomo, que depois passa a ser, não um perseguidor, mas digamos que alguém que implica com a sua obra e com as suas ideias, o chame de poeta também nesse momento. Então, a história começa assim, né? Ele entrando nesse gabinete, vendo a estátua de Urânia. Leverrier é o diretor do Observatório de Paris. Nós não sabemos ao certo se isso realmente aconteceu, ou se ele foi criando essas histórias, né, para ilustrar o seu livro. O fato é que ele fica tão impressionado com aquela estátua que um dia à noite ele dorme, e aí ele começa a sonhar, ele desmembra do corpo, né? E aí quem aparece para ele no sonho? A deusa, a estátua Urânia, em pessoa. Ela vem em pessoa buscá-lo, resgatá-lo, e ela diz assim para ele: vem ao céu lá em cima, vem, olha e vê. E ela o pega pela mão e ele sai numa viagem pelo espaço, né? E ele fica tão encantado com ele, ele fica tão encantado com ela, né, que caracterizando como o poeta dos céus, que ele diz o seguinte: que linda boca tinha Urânia, eu lhe teria beijado cada palavra. Ele fala assim, beijado as palavras. Olha a poesia de Camille. Ele não beijaria a Urânia, mas ele beijaria as palavras que ela trouxe para ele de conhecimento nessa viagem. Então eles saem viajando pelo universo. Essa é na primeira parte do livro, né? Essa primeira parte tem esse nome, a Musa do Céu, né? Que é justamente Urânia. E aí ela começa a viajar com ele no espaço, e aí nessa viagem ela traz alguns conceitos que nos interessam muito, né, na nossa discussão de espiritualidade, de espiritismo. Ela vai trazer muitos conceitos sobre a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das formas de vida nos outros mundos, e conceitos sobre a astronomia. Ela vai trazer uma ideia de como a astronomia é importante para a construção dessa ideia de espiritismo, para a construção dessa ideia de espiritualismo, perdão, para nos aproximarmos da divindade, do Criador, como a astronomia anda de mãos dadas com o sentimento religioso, com aquele ressentimento que nós construímos no íntimo de que existe um Criador, que existe uma força coordenadora de todo o universo. Então ele vai desenvolver essas ideias nas primeiras partes, e ela vai viajando com ele, e ela vai mostrando quão pequena é a Terra. Então eles chegam na Lua, chegam nos planetas do Sistema Solar, e ela vai indo cada vez mais longe, até que ela chega num local que ele chamaria de a periferia do universo,
e aí nós temos que contextualizar, porque nessa época em que ele escreve, ainda não se tinha definido que o universo era constituído de múltiplas galáxias. E essa ideia só veio a ser confirmada por volta de 1920, quando Edwin Hubble conseguiu demonstrar, através do cálculo da distância de algumas estrelas, que o universo realmente era constituído de múltiplas galáxias. Não se sabia se o universo era uma galáxia só, uma coisa só, ou múltiplas galáxias. Mas então Camille chega na periferia do que ele diz ser o universo. E aí ele fala, acabou, nós chegamos ao fim, depois de uma viagem longa com Urânia, e ela vai dizer que não, que dali havia um espaço, entre aspas, vazio, e que depois novos universos surgiriam. E nós ficamos aqui a imaginar se Camille já acreditava na teoria das múltiplas galáxias, né? De que o universo era constituído de múltiplas galáxias. Uma outra possibilidade seria Camille ser mais pioneiro ainda, e mais inovador ainda, acreditando na teoria dos múltiplos universos, né? Que talvez seja uma coisa muito mais difícil de ser concebida naquela época. Então é mais provável que fossem múltiplas galáxias mesmo, porque Urânio vai dizer que, além daquelas fronteiras, existiam outras ilhas contendo múltiplos sóis e múltiplos planetas. Então é mais provável que seja múltiplas galáxias mesmo. Só que nesse caminho, ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar para ele como o universo é grande, como a Terra é pequena, né? Eles vão se afastando, se afastando, se afastando, e vão dizendo que eles estão em algum local que demoraria mais de 80 mil anos para a luz chegar, e ao longo desse trajeto vão passando por planetas, cada um mais lindo que o outro, cada um diferente do outro, alguns contendo 3 sóis, sendo iluminados por 3 sóis, estrelas triplas que giram ao redor do outro, um sol mais azulado, um sol mais dourado, um sol mais avermelhado, e as confluências de raios luminosos geravam cores indescritíveis aqui na Terra e seres vivos com características inconcebíveis para a nossa imaginação. É claro que o livro não é psicografado, o livro é escrito por Camille, então tudo vem da imaginação criativa de Camille, mas os conceitos estão ali, os conceitos da base estão ali sempre presentes, né? E quando ela chega nessas distâncias muito grandes, ela para e pergunta para ele, você acha que está muito longe, né? Que o universo está... que você já está muito longe da Terra? Pois é, pois você não andou nem 1 metro ainda dentro do universo. Né? E se você, para qualquer lado que você for aqui, as distâncias são iguais. Não existe uma origem em termos de tamanho físico do universo. Né? A criação ela é infinita, então não é possível fazer essas medidas. Né? E aí ela fala uma frase que nos serve para situar a Terra no contexto do universo, né? De quão pequena é a Terra. Né? Ela diz, a Terra não é mais do que uma ilha flutuante. Uma ilha flutuante, que flutua, isso é importante depois que nós vamos comentar sobre isso. Uma aldeia dessa grande pátria solar. Então a Terra é uma aldeia da pátria solar. E esse império solar, que caracteriza o nosso sistema solar, ele próprio não é mais do que uma província apenas no seio da imensidade sideral. Então, para a gente nos colocar no nosso devido lugar, cultivando dentro de nós a humildade, né? Isso é muito importante. A astronomia tem esse poder. Quando você olha dentro de uma objetiva de um telescópio, você vê galáxias e planetas, e você vê todas aquelas belezas do universo, a astronomia tem esse poder de criar um sentimento de humildade, de pequenez diante da obra do Criador. Mas, ao mesmo tempo, ela nos incentiva a ser cada vez maiores, ela nos inspira a essa grandeza, porque nós fazemos parte dessa criação. Então, existe esse paradoxo, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos muito pequenos e muito humildes, nós também nos sentimos como grandezas e potências divinas, né? O que André Luiz chama lá, em Evolução em Dois Mundos, de co-criadores. Mas, ao longo dessa viagem, né, ele encontra seres incríveis, né? Então, em um mundo, ele encontra, por exemplo, seres que se assemelham a libélulas, que são seres alados, a vibração das asas desses seres gera uma sinfonia muito agradável aos ouvidos, são seres evoluidíssimos que se preocupam em estudar as ciências. Eles encontram seres que são capazes de perceber as suas funções vitais, eles são capazes de entender a mensagem que cada célula está mandando para o sistema nervoso, dizendo se elas estão funcionando bem, se elas precisam de alguma coisa, se elas estão doentes. Existem
mundos em que as almas são capazes de trocar de corpos. Então, se você é muito idoso e quer voltar a ser jovem, você pode trocar de corpo com alguém que é mais jovem, desde que haja consentimento dessa pessoa. Existem seres que são capazes de lerem os pensamentos e eles não precisam, então, de órgãos vocais, nem de aparelhos auditivos. Eles simplesmente se comunicam pela transmissão dos pensamentos. Existem outros seres que são capazes de fechar os ouvidos, coisas que nós não somos capazes. Nós conseguimos fechar os nossos olhos e parar de ver o que a gente não quer ver. Mas fechar os ouvidos, nós não somos capazes de parar de escutar as coisas que as pessoas estão dizendo. E esses seres, nesse planeta que ele descreve, são capazes de fazer isso. Então veja que cada planeta que eles vão visitando, eles vão encontrando humanidades diferentes, né? E ele chama de humanidades mesmo, porque ele chama todos eles de cidadãos do céu. É nessa obra Urânia que ele cunha essa frase, somos todos cidadãos do céu, que é uma frase muito flamariônica, é uma frase que representa muito a obra de Flammarion, e ele é conhecido muito por essa frase, por outras também, como a mais comum, a mais conhecida, né, quando ele chama Allan Kardec de o bom senso encarnado, talvez seja a sua frase mais conhecida, mas essa frase, somos todos cidadãos do céu, também é muito conhecida. Então, ele vai discorrer que a forma das criaturas em cada planeta, ela segue as características da atmosfera daquele planeta e da constituição física daquele planeta, que é o que Allan Kardec fala na Gênese, né? Então ele vai dizer, a vida é terrestre na Terra, é marciana em Marte, é saturniana em Saturno, é netuniana em Netuno. E assim é em cada planeta, né? Cada lugar, a vida é apropriada a cada mansão, a cada lar, a cada casa, né? Segundo uma lei primordial a que obedece a natureza inteira. Qual é essa lei? A lei do progresso. Né? Então, essas formas de vida vão progredindo nos diversos mundos, respeitando a lei do progresso que Allan Kardec descreve lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, dizendo que o progresso é inexorável, né? E aí, nessa primeira parte, então, ele encerra dizendo que Urânio o traz de volta, né, dessa viagem que dura vários dias, e ela o traz de volta para sua casa, nesse sonho, ele acorda e aí ele faz reflexões sobre a importância da astronomia. Então ele vai dizer o seguinte, que dia virá em que o estudo das condições da vida nas diversas províncias do universo será o objetivo essencial e o grande encanto da astronomia. Então, o estudo da vida fora da Terra será o grande objetivo, o grande encanto da astronomia. E é o que nós estamos começando a ver agora, né? Nós estamos começando a estudar exoplanetas, outros planetas além do sistema solar, e até mesmo a possibilidade de vida no nosso próprio sistema solar, né? A missão da astronomia, ele escreve, será mais elevada ainda. Depois de nos haver feito sentir e dado a conhecer que a Terra não é mais do que uma cidade na pátria celeste e que o homem é cidadão do céu, ela irá mais longe. Descobrindo o plano o qual o universo físico está construído, mostrará que o universo moral se acha alicerçado sobre esse mesmo plano, que os dois mundos não formam senão um mesmo mundo e que o espírito governa a matéria. Então ele traz essa ideia de que a astronomia atrela, conecta, entrelaça o mundo moral e o mundo material. E é muito bonito quando a gente compreende isso, né? Que a astronomia pode ser a diretriz da filosofia. À medida que você vai estudando cada vez mais o universo, você vai chegando numa condição de dizer que esses mecanismos intrínsecos que regem a vida dos astros, eles têm um tempero divino. Né? Ele vai falar isso na terceira parte do livro, e eu vou deixar para comentar daqui a pouco sobre isso. Né? Mas ele conclui isso dizendo o seguinte, que a filosofia astronômica será a religião dos espíritos superiores. Isso é muito profundo. A filosofia astronômica será a religião dos espíritos superiores.
traz implícita a ideia de que a religião e a astronomia não são coisas dicotômicas, paradoxais, que elas não são opostas e que elas podem caminhar juntas, porque essa ideia de que a astronomia traz do conceito de Deus, da criação, ela, como eu disse antes, ela nos torna humildes, nos torna pequenos, nos torna nos traz aquele sentimento de fraternidade com as outras humanidades. Ora, se existe vida na Terra e se existe vida em outros planetas, provavelmente a lei de progresso que rege essas vidas, tanto material quanto espiritual, é a mesma, está sob o guarda-chuva de um único Criador. Então isso nos faz irmãos dessas outras humanidades, isso traz o conceito de paternidade divina, não é mesmo? Como disse Jesus na oração dominical, Pai nosso, não só nosso aqui da humanidade terrestre, mas da humanidade astronômica como um todo. E finalmente nós chegamos na segunda parte do livro, né? A segunda parte tem o nome de uma pessoa, Jorge Espero. Quem é Jorge Espero, né? Jorge Espero era um estagiário também do Observatório de Paris, ele era o assessor direto de Le Verrier, e ele era grande amigo de Camille Flammarion. E Jorge Espero é um idealista, um sonhador, e ele desenvolve essas ideias que Camille elabora na obra. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito sensível, e ele então acredita na imortalidade da alma, acredita na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, nas diversas formas de vida ao longo do universo. E ele começa a fazer reflexões, né? Camille começa a conversar com Espero, e ele começa a fazer reflexões sobre esses conceitos com Jorge Espero. Até que um dia eles vão para a Noruega estudar a aurora boreal e os fenômenos que acontecem ali na atmosfera na Noruega. E lá dentro do navio, já na hora de ir embora, depois de passar 2 meses lá, eles observam que há uma jovem donzela, da pele muito clara, dos cabelos loiros, cacheados, muito bonita, que está ali no porto com o seu pai, e chama muita atenção de Camille essa donzela. Eles anotam, eles a percebem, mas o navio parte e ela fica esquecida na história. De repente, quando eles estão em Paris, numa feira mundial de ciências que está acontecendo em Paris, ele está ali conversando com Espero e eles então encontram no salão aquela jovem, porque o seu pai, o pai dessa jovem, a levou a Paris, porque o seu pai era apaixonado por ciência e era apaixonado por Paris. Então o pai dela era apaixonado por Paris, levava ela para Paris. E aí Jorge Espero coloca os seus olhos nela e ele então não consegue mais tirar os olhos daquela donzela, e o nome dela é a grande Icleia. Então nós passamos a partir de agora a conhecer a vida de Jorge Espero e de Icleia. E eles começam um romance intelectual, muito antes de que um romance físico, carnal, porque ela é muito estudada, e eles então começam, Espero e Icleia encontram um no outro aquelas aspirações capazes de levar discussões filosóficas muito profundas sobre a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Eles vão ali conversando, aprofundando, até que de repente as mãos se tocam, eles trocam o primeiro beijo apaixonado, e aí não conseguem mais se separarem, e fica aquela história amorosa, aquele romance muito sensível que nós vemos nesses livros clássicos, né? Então o casal Jorge Espero e Icleia. Assim como nós temos em outra obra de Camille, a obra Estela, né? Nós temos o casal Estela e Rafael d'Argilan também, que é um casal unido pela sintonia espiritual, pela sintonia universal, pelo amor, pelo cosmos e pelo universo. Assim também Espero e Icleia. E eles marcam o casamento, e o casamento deveria ser na Noruega, que é a terra de Icleia. Só que eles vão mais cedo, 2 meses mais cedo, para esse casamento, porque Espero queria estudar mais uma vez a aurora boreal na atmosfera, né? Então ele prepara um voo de balão.
E ele coloca Ecleia dentro da cabininha do balão, junto com ele. E é curioso porque Camille Flammarion também voou de balão, né? Então, ele também estudava a atmosfera voando de balão para fazer as observações. E aí acontece, assim, eu não sei nem se eu poderia falar isso, né, para contar o spoiler do livro, mas acontece um problema muito sério no voo, quando eles estão voando, os dois estão enamorados ali na cabine do balão, olhando para o céu estrelado, discutindo sobre as estrelas duplas, sobre a grandeza do universo, a grandeza de Deus, e acontece um acidente. O balão começa a perder gás e começa a cair muito rápido, eles estão a mais de 5.000 metros de altura. E Espero, ele desesperado, ele acaba soltando todos os pesos que o balão continha para que ele reduzisse a velocidade da queda, mas aquilo é insuficiente. E eles estão sobrevoando um lago muito espelhado, muito bonito naquela noite de lua. E aí, naquele desespero, a grande Ecleia se joga do balão para salvar Espero, porque era a última coisa que tinha peso, que tinha massa no balão. E ela se joga. E ele então fica louco com aquilo. Como que ela fez isso? Porque ela ia salvar e ele não conseguindo conceber aquela ideia e acreditando que eles estavam sobre o lago, ele então se joga também, querendo cair na água e salvá-la, porque talvez ela estivesse viva, afogando ou nadando. Só que, por inércia, como o balão estava em movimento, Espero não cai na água. Ele cai no solo. E então ele desencarna e acaba que Ecleia também havia desencarnado nessa queda. E isso deixa Camille assim arrasado, né? A personagem que representa Camille, muito triste. E aí então, o que acontece? Certo dia, o tempo passa, mais de 20 anos depois desse fato, Camille vai estudar um sensitivo, um médium. E esse médium, durante um transe, diz para Camille o seguinte, aí nós já estamos entrando na terceira parte do livro, que chama Céu e a Terra. Esse médium diz o seguinte, que tem aqui um habitante de Marte, que queria falar com você. E esse habitante de Marte diz que é muito seu amigo, e que ele está muito feliz em Marte, e o nome dele é Jorge Espero. Então ele fica muito impressionado com aquilo, porque ele amava muito esse amigo dele, Jorge Espero, mas ele acha que talvez o médium estivesse equivocado, que talvez fosse alguma fantasia da sua imaginação, muito embora ele não saiba como o médium sabia o nome Jorge Espero. E aí um dia, alguns meses se passam desse evento, ele vai fazer um experimento no seu observatório pessoal, Observatório Camille Flammarion, localizado na cidade de Juvisy, na França. E quando ele sobe até o telhado do observatório, eis que está sentado ali na beira do muro, olhando a paisagem, Jorge Espero. E ele então não acredita naquela visão, e ele fala, é você mesmo, eu posso te tocar? Ele fala, claro que você pode me tocar. Então, Jorge se apresenta como uma aparição tangível, uma materialização, e Camille toca o espírito e descreve as sensações como se estivesse tocando uma pessoa encarnada mesmo. E aí Espero vai contar que ele e Ecleia habitavam Marte, que Marte é um planeta muito mais evoluído que a Terra, onde a vida é muito mais evoluída, muito menos material. E Camille tem um sonho antes desse encontro, que eu acho que eu pulei. Antes dele encontrar Espero, ele tem um sonho que ele vai até Marte. E lá ele é recebido por duas entidades que começam a conversar com ele sobre a vida em Marte e sobre a vida na Terra. E essas entidades vão falando para ele, olha, o planeta que você mora é um planeta muito atrasado. Olha só, vocês comem animais. Então, é uma referência ao ato de comer animais, né? A alimentação com carne, que é predominante aqui no nosso planeta, que lá em Marte não havia esse tipo de assassinato, que os seres vivos eram respeitados e comia-se apenas vegetais. Além disso, ele vai dizer que o ser humano, além de comer animais e matar animais, ele mata um ao outro, que em Marte nunca havia visto
esse tipo de crime. E é uma coisa muito presente nas obras de Camille. Quando a gente vai ler todas as obras, ele tem um pavor à guerra. Então, em todas as obras, a gente vai ver isso, pavor. Ele não consegue conceber essa ideia de seres humanos matando seres humanos para conquistarem um pedaço de terra, para conquistarem poder. Ele não vê sentido nenhum nisso, né? Ele até pergunta certa vez para sua mãe, ele fala assim, para que servem os soldados? Aí sua mãe fala, para nos protegerem dos soldados dos países vizinhos, que são nossos inimigos. Quer dizer que nós somos inimigos dos soldados dos países vizinhos e eles são nossos inimigos? Ela fala sim, mas por quê? E ele não entende isso, né? Por que precisam ser inimigos, né? Se são todos seres humanos vivendo no mesmo planeta, e quando a gente sobe de balão, ou hoje, por exemplo, voa de avião, nem fronteira a gente vê, né? Essas coisas perdem sentido quando a gente está lá do alto, né? Por isso que a astronomia tem esse poder de nos colocar humildes, né? As disputas políticas, as fronteiras, nem mesmo os vírus e as bactérias fazem sentido lá do alto, né? O universo é tão grande que o que significam essas coisas aqui dentro do contexto universal, né? O que significa um conflito político aqui dentro do contexto universal? Não significa nada, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia de como a astronomia ela nos coloca sobre esses conflitos. Não que nós não devemos participar e lutar por condições melhores de vida aqui no planeta, mas pelo menos ela tira de nós essa angústia, esse desejo bélico, esse desejo de brigar, nos traz uma certa compreensão de que isso tudo faz parte da lei do progresso. Isso nos traz um pouco de serenidade e nos ajuda a viver melhor, né, na condição em que nós estamos. Então, é muito importante esses conceitos de Camille. Então eles vão falar de Marte, essas duas entidades falam isso para Marte, aí ele encontra Espero lá no seu observatório, né? E aí Espero vai falar para ele que Marte é um planeta muito evoluído e que é um planeta feminino, predominantemente feminino, e que talvez por isso seja um planeta muito mais sensível, e que ele estava encarnado em Marte atualmente, e que aquilo que estava aparecendo para Camille era o seu espírito desprendido em sono. Ele estava dormindo lá em Marte. E ele estava encarnado numa forma feminina em Marte. E Cleia estava encarnada em uma forma masculina. E eles eram, então, um casal. Só que dessa vez com sexos biológicos trocados. O que também é muito kardeciano, porque os espíritos não têm sexo. Nós também temos, no nosso histórico espiritual, essa coisa de nos encarnarmos em espíritos em corpos masculinos e corpos femininos, né? E então depois ele fala muito sobre Marte, as condições espirituais de Marte. Camille acorda dessa visão com o segurança do observatório chega, chama a atenção de Camille e quando ele olha, espera, não está mais lá, já voltou para Marte, né? E aí ele começa a se questionar, né? Sobre o que o universo a Terra está fundada, né? Quais são as leis que regem o universo? Por isso que eu falei que a Terra era uma ilha flutuante, que seria importante isso para a gente depois. Porque acreditava-se que a Terra era plana, né? Muita gente acreditava que a Terra era plana e que ela era sustentada por um pilar infinito, que não tinha fim. Se você pulasse da Terra, você ia caindo e ia acompanhar esse pilar até não ter mais fim. E que isso não fazia muito sentido. E que à medida em que os conhecimentos astronômicos de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, os grandes navegadores, começaram a mostrar que a Terra era uma esfera, né? E, aliás, nós temos evidências de que a Terra era uma esfera muito antes disso, até lá no Egito Antigo. A partir do momento que isso mostrou que a Terra era esférica, começou a mostrar que ela não precisava estar sustentada sobre nada, ela estava flutuando no vácuo, no universo. E isso traz a ideia de movimento. A partir do momento que você tem uma esfera, né, você consegue conceber que ela gire. Então traz essa ideia, será que realmente é o Sol que está girando ao redor de nós? Ou será que não é muito mais fácil a Terra estar girando ao redor do próprio eixo e ao redor do Sol? Então as ideias de Copérnico e de Galileu vão tomando forma, e Camille começa a discutir isso, né? Que os corpos, o que fixa os corpos onde eles estão? Se a Terra desacelerasse, ela cairia dentro do Sol, porque a velocidade é o que mantém ela na órbita. Mas, ao mesmo tempo, se ela acelerasse muito, ela escaparia da força gravitacional do Sol e ficaria perdida no espaço, isolada, fora do sistema solar. Então, ele vai dizer que o que mantém as coisas unidas é a força de atração,
é a força gravitacional. Mas aí é que tem o pulo do gato na obra, né? Ele vai dizer o seguinte: então nós já entendemos o papel da força gravitacional para manter o cosmos em equilíbrio, em harmonia, que tudo é atração, que tudo é atração. Nós entendemos o movimento, mas aí ele se pergunta: mas o que é que fez as coisas se movimentarem? Qual é a força motriz por trás da gravitação? E aí ele traz essa ideia dessa coordenação invisível que rege todo o universo. E aí ele traz de uma maneira extremamente poética, revelando toda a sua beleza, toda a sua poesia. Ele vai falar dos átomos, que os átomos são a unidade base do universo, que os corpos são cheios de vazios, né? E tudo é movimento, tudo é atração. E tudo regido por essa inteligência, por essa sensibilidade oculta. E aí o livro fica muito bonito, né? E para encerrar, para a gente abrir para os comentários, a parte final dessa terceira parte tem uma das minhas partes favoritas da obra de Camille Flammarion. Ele conta que ele muda de assunto, mas para depois voltar no mesmo assunto, ele conta que ele foi passear com um amigo, um pintor, numa região praiana entre Nice e Mônaco, no interior da França, e eles entram em alguns bosques para observar a beleza da natureza, inspirações para a pintura, e ele começa a discutir com um amigo as semelhanças entre a arte, a ciência e o universo. E então eles observam uma moça nua que está saindo do banho, e eles conseguem observá-la através de uma janela de uma casa em que ela está. E ela está de costas para eles, penteando os cabelos, e de frente para ela há um espelho, de modo que eles conseguem ver o rosto dela no espelho. E muito provavelmente ela não notou a presença deles, porque havia uma corrente de água ligada próxima à casa, e o barulho da água corrente impedia que ela os escutasse. E eles então ficam observando aquele corpo feminino muito lindo, e Camille vai até dizer que se no céu nós temos as estrelas celestes, as belezas do céu, na terra nós temos as estrelas femininas, a beleza feminina na terra, do corpo feminino. E o amigo de Camille, o pintor, chama a atenção de Camille para aquele corpo, para aquela pele, para aquela beleza, e pergunta o que Camille acha daquilo. E ele então, ele fala uma frase que sempre me tocou muito, assim, que eu achei sempre muito bonita, que é: vejo neste corpo feminino uma alma vestida de ar. Vejo neste corpo feminino uma alma vestida de ar. E aí o amigo dele fala assim: o quê? O que você está querendo falar? Olha a beleza desse corpo feminino, você está falando que ela é uma alma vestida de ar? É isso que você vê nisso? E aí ele gasta ali 5, 7 páginas para justificar a sua afirmativa, dizendo toda a teoria atômica, que aquele corpo era constituído de átomos, que aqueles átomos vinham do ato de respirar, que quando a pessoa, o corpo feminino respira, ele inspira oxigênio e exala gás carbônico, que aqueles átomos de oxigênio são distribuídos para todas as células, e aquele corpo também recebe energia potencial dos alimentos, sejam dos alimentos vegetais ou dos alimentos carnívoros, e aqueles átomos se transformam naquele corpo, nas estruturas palpáveis e materiais daquele corpo, mas que, muito embora ele seja constituído de átomos, nem sempre são os mesmos átomos, que aquele corpo todo se renova a cada 3 ou 4 meses, porque as células vão morrendo, vão se descamando e vão sendo substituídas por outras células, mas as células são constituídas por moléculas, e as moléculas são constituídas de átomos, e os átomos são constituídos de espaços vazios, que distanciam muito o núcleo da eletrosfera. Então é possível que ar penetre por aquele corpo, por todas as frestas atômicas daquele corpo,
e que ele chega, então, finalmente ao cérebro daquele corpo feminino. Ele vai dizer que o cérebro é constituído desses átomos, dessas moléculas, e que se você for retirando os átomos e as moléculas daquele cérebro, não sobra nada. E que, na verdade, como é que você pode dizer que o sentimento, a emoção e a inteligência daquele cérebro é fruto daquela combinação atômica específica? Que deve haver alguma coisa além daquelas moléculas no cérebro que coordena o movimento desses átomos todos no corpo humano daquela mulher. Por isso, aquela mulher é uma alma vestida de ar. Assim como a consciência divina coordena as moléculas planetas, as moléculas estrelas que vagam pelo cosmos de maneira harmoniosa, respeitando as leis do progresso e as leis do movimento. Enfim, o livro termina com Camille olhando a estátua de Urânia, que ele havia conseguido. Como? Le Verrier, o diretor do observatório, mandou a estátua para uma reforma com um artesão chinês. Só que esse artesão chinês havia ganhado uma outra peça de escultura e ofereceu em troca da estátua de Urânia para Le Verrier. Eu te dou essa peça, você me dá Urânia. E aí esse artesão chinês ficou com essa peça. E Jorge Espero, sabendo que Camille gostou muito daquela estátua, vai lá, compra a estátua e dá de presente para Camille. Então Camille está no seu gabinete, olhando para a estátua de Urânia, e ele olha a direção do olhar da estátua. Não é isso? E aí ele vê que a estátua está olhando na direção de um quadro na parede de Jorge Espero. E aí, meio que fantasticamente, o quadro cai no chão e quebra. E quando o quadro quebra, por trás da gravura de Espero, surge uma carta que estava ali escondida. Esse quadro foi dado a Camille pelo pai de Cleia, a jovem que casou-se com Espero. Então, ele deu esse quadro, mas não comentou sobre essa carta oculta que estava atrás da gravura de Espero. E aí, quando Camille vê que o quadro quebrou, ele vê a carta, ele começa a ler. E aí, é o encerramento do livro. O que está escrito na carta? 30 itens. Item 1, item 2, item 3, item 4. Que é o resumo da obra. Que, na verdade, é o resumo do pensamento de Espero. Então, ele vai dizer nesses 30 itens. A alma é que rege o corpo é constituído de átomos, o universo é constituído de planetas, o universo é infinito, a vida não termina com a morte do corpo físico, a força gravitacional rege o movimento dos corpos, há muitas moradas na casa do Pai, há muitas formas de vida no universo, há uma inteligência criadora que coordena tudo isso. Então, o livro termina com essas 30 exposições de Jorge Espero sobre a vida no universo, sobre a imortalidade da alma, e por assim vai. Bom, eu espero que eu tenha estimulado todos a lerem essa obra. Obviamente que há muito mais detalhes, muito mais coisas a se aprender e se apreender dessa obra. Essas foram algumas pinceladas, né? E algumas colocações pessoais minhas, complementadas de outras obras de Camille, da sua história pessoal, da sua biografia, que não estão nessa obra, mas que nós vamos fazendo associações. Então, eu recomendo a leitura desse livro, esse pequeno grande livro, Urânia, da editora da FEB, da Federação Espírita Brasileira, para os amantes da astronomia e os amantes dos clássicos espíritas. Então, eu encerro por aqui, agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para comentários. Tiaguinho, quer começar, meu amigo? Nossa, fantástico, né? Fantástico, muito bom, viu, Vicente? Olha, eu gostaria de trazer duas questões, que é a seguinte. Primeiro, você conhece muito bem a biografia do Camille, se o Jorge Espero, ele aparece, né, na vida de Camille, e falar um pouco também, que isso é muito curioso, porque, salvo melhor juízo, talvez seja o primeiro romance espírita, e independente de ser espírita ou não,
que trata de uma amizade, digamos assim, que nem um outro mundo, né? Nem um outro planeta, o Jorge Sparrow estava em Marte, né? Foi capaz de encerrá-la, né? Então, como que esses valores, né, como o da amizade, da fraternidade, é alguma coisa que nos liga enquanto os filhos de Deus, né? Independente de onde estamos, né? A gente tem também aquele romance tão bonito do nosso querido Emmanuel, Renúncia, né? Que Alcione também, né? Tá vindo de outros, de um outro orbe, né? Em direção à Terra. Então, como que o amor é alguma coisa que não tem barreira? Então, se você puder comentar esses dois pontos, né? O amor como um valor universal e cósmico, né? Nesse sentido, literalmente, cósmico, né? Mas também se o Jorge Sparrow aparece, seja com esse nome, ou enfim, outro personagem na biografia de Camille Flammarion. Tiago, ótima pergunta. Eu leio bastante sobre Camille e eu ainda não conheci essa personagem na vida pessoal dele. Eu não sei se foi uma personagem que ele criou para ilustrar o romance, ao longo da leitura de Urânia, você nitidamente vê que o amigo de Sparrow que narra a obra é Camille. Mas, ao mesmo tempo, você vê Camille em Sparrow. Então, eu não sei se ele cria essa personagem para expor as suas próprias ideias ou se realmente foi alguém que ele conheceu. Agora, a verdade, ela como a gente comentou, né, Cris? Ela é uma mutante, né? A verdade muda de um dia para o outro, né? Eu ainda não li tudo sobre Camille, né? Então é possível que eu encontre essa pessoa no futuro, nos estudos, e a gente consiga definir quem é, se ele realmente existiu e se era com esse nome ou não. Mas nesse momento eu não sei te dizer realmente, tá? Ele deixa muito claro no livro que ele era um assessor do Le Verrier, né, no livro Urânia, né? Ele fala assim que ele era um assessor direto, como se fosse o secretário pessoal do Le Verrier, que existiu mesmo, tá? O Urbain Le Verrier, essa história da descoberta do planeta Netuno, isso é verdade. Ele foi diretor do Observatório de Paris em 2 mandatos, inclusive 2 mandatos muito longos, inclusive, mas ele criou esse atrito aí com o Camille. Em relação a essas grandes distâncias, quando você começou a falar, imediatamente eu me lembrei de Renúncia e de Sirius, né, da estrela cisne. Engraçado, né, essa ressonância aí de pensamentos, né? Imediatamente eu lembrei eu falei, vou citar isso como exemplo, mas você se adiantou e citou como Alcione vem em socorro de Pollux, né, mergulha lá nas trevas, ele nem consegue vê-la, né, lá no começo do livro, ela ali, ele pedindo uma oportunidade de reencarnar e ela se sacrificando e vindo também. Então, esses dias, essa semana, eu estava conversando com os amigos da Federação Espírita aqui de Goiás, você conhece bem, né, Tiago? Sobre um capítulo do livro Jesus no Lar, né? O capítulo 25, A Visita da Verdade. Então, para conversar sobre esse capítulo, eu fui ler muitas coisas sobre a verdade, conceitos de verdade, filosofia da verdade, como a verdade muda, como ela é transitória, quais são as verdades definitivas, as verdades reais, né? E no fundo, se a gente puder resumir em uma palavra só, a grande verdade que permanece é o amor universal. Mesmo que você não acredite em muitas coisas que sejam verdades, por exemplo, você não acredita que a Terra é redonda, você acredita que a Terra é plana, né? Isso foi uma verdade transitória. Em um momento, a Terra foi plana para todo mundo acreditava nessa ideia de que a Terra era plana. Era a verdade vigente à época, né? O conceito de doença, né? Também. Ninguém acreditava em micro-organismos, vírus e bactérias não existiam, eram os mau-ares, né? Os dejetos orgânicos que causavam as doenças, então era uma verdade relativa naquele momento. Mas com o tempo, com a lei do progresso intelectual, progresso científico, progresso social, progresso político, né? Progresso de todas as formas, essas verdades foram mudando. Mas se você quiser ficar preso a uma única verdade mesmo, esse capítulo ele nos ensina que Jesus e a sua mensagem são os representantes máximos da verdade aqui na Terra. E Jesus disse isso várias vezes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai se não for por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz para Pilatos, eu sou a verdade. Pilatos até pergunta para ele o que é a verdade. Aí a gente fica se colocando no lugar de Pilatos, né? Teve 1 minuto ali diante do representante máximo da verdade, e o que ele consegue fazer é perguntar o que é a verdade. Quer dizer, ele não entendeu o que era a verdade ali, né? E também não é uma crítica a Pilatos, porque talvez eu fizesse a mesma coisa naquela situação espiritual, né, de Pilatos, naquela situação política, enfim. Quem de nós não tacou uma pedrinha na cruz, né? Não negou Jesus em algum momento. Duvido que nós não estivéssemos lá. Então, essa verdade universal é o amor. E o amor, ele não tem distância mesmo, nem tempo, né? Ele está diluído na eternidade. Inclusive, ele traz isso na obra Urânia, né? O tempo atual que nós vivemos, ele não é mais importante que o passado nem o presente, né? Ele é simplesmente mais um momento na história do universo, e nós nos achamos muito importantes, né? Já houve humanidades que surgiram e foram destruídas, e outras ainda vão surgir, ainda estão nos primórdios do processo evolutivo, né? Inclusive, ele traz um conceito muito interessante, né? Que Allan Kardec diz que os mundos são todos habitados, né? Pluralidade dos mundos habitados, e aí Camille questiona assim, será que são todos habitados ao mesmo tempo? Nesse minuto agora, será que uns não foram já e agora estão estéreis de vida orgânica, material, né? Porque a gente sabe disso, Marte, né? A gente tem várias sondinhas lá, vários robozinhos lá. E vida material igual a nossa não tem, não encontraram. Mas tem essa vida espiritual que Camille traz, Maria João de Deus traz, outros espíritos trazem, dizendo que é uma vida muito mais à frente da nossa, muito mais desmaterializada. Então isso faz sentido do ponto de vista espiritual. E o amor viaja a essas grandes distâncias que a velocidade do pensamento, né? Então, eu acho isso muito bonito quando a gente estuda astronomia. E é muito confortador você saber que as pessoas que você ama, que você admira, estão a um piscar de olhos espirituais de você, mesmo que elas habitem outros planetas muito distantes. Então, não sei se eu respondi seu comentário adequadamente, mas foi isso que me veio à mente agora. Tiaguinho, vou deixar para você a pergunta do Everton Soares, já a gente vai formular ela, mas eu só quero pegar esse gancho aqui do Vicente, quando ele nos fala de Maria João de Deus, né? Também fazendo essa jornada aí, alimentada pelo amor por seu filho, né? Trazendo ali orientações a Chico Xavier, moradora de Marte, né? Habitante de Marte. Mais um exemplo, né, que o Vicente acaba de citar. Mas, me lembrando dessa questão do amor, e gostei muito, me emocionei, Vicente, quando você nos fala que estudar astronomia é tangenciarmos um pouco também essa questão filosófica, né, da relação criatura e criador, desse hálito divino, desse fluido cósmico universal, da criação, e estamos todos imersos nele, né, sendo alimentados e estimulados por um sentimento de fraternidade, né? Todos sendo filhos de um único pai e nessa jornada evolutiva nos ensaiando para termos essa visão de fraternidade, né? Porque somos todos filhos do mesmo pai, a priori deveríamos sentir em nós, já em latência, esse sentimento de irmão, né? Esse sentimento de fraternidade. Mas estamos no caminho. Mas me lembrei também, por suas palavras, e também pelo resumo que Espero faz no final do livro, Urânia, daqueles 30 pontos, né? Do capítulo 14, em João, quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, Espero cita essa verdade, né? E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu acho que esse pensamento descrito em João, eu queria ouvir a sua opinião, Vicente, se esse pensamento nos dá justamente essa noção de dimensões incomensuráveis dessa nossa imortalidade da alma, e se nós poderíamos, porque isso é uma dúvida até particular minha, se estaria errado dizermos que somos também espíritos eternos nesse sentido, né, de jornada evolutiva. O que você acha, Vicente?
Nossa, eu fiquei até emocionado aqui com essas ideias, que a gente vai imaginando o universo, né, tão grande, em espaço, em tempo, né, tão infinito para trás, infinito para frente, e o tanto que a gente sabe pouco, né, sobre isso, muito embora a gente tenha progredido bastante. Essa coisa da pluralidade dos mundos habitados faz de Jesus o astrônomo mais sábio que nós conhecemos, né? É uma das coisas que mais me emociona, um dos capítulos que eu mais gosto no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque ela nos coloca na condição de cidadãos do céu, de fraternidade universal. Então a gente fica imaginando, né, lendo a obra do Chico Xavier, várias observações que ele fez sobre outros seres, de outros planetas, e a gente vê como que a humanidade caminha para descobrir isso, né? Com a invenção de vários telescópios capazes agora de estudar, vai ser lançado esse ano, né? Se Deus quiser, né? O James Webb, a gente está esperando já 5 anos aí de adiamento para ver o que a gente vai encontrar, né? Tem o projeto 7, né? Que busca a vida inteligente fora da Terra, que foi fundado pelo grande Carl Sagan na década de 60, né, e que até agora a gente não encontrou nada, mas nada da maneira como a gente concebe essa vida aqui, né, baseada em carbono, essa vida grosseira, né, que é incapaz de atravessar essas grandes distâncias. A gente não concebe com a ciência que nós temos hoje como é que você vai viajar à velocidade da luz, e ainda assim vai demorar muito tempo, né, 4 anos para chegar na estrela mais próxima, a velocidade da luz, né, como é que você faz para ir e voltar? Né? Tem que ter outra forma. Como é que essas pessoas e essas outras humanidades chegam até nós? Né? Eles têm essa tecnologia de viajar à velocidade da luz, mas se a estrela mais próxima está a 4 anos, quer dizer, no mínimo eles vão demorar 4 anos para vir, 4 anos para voltar, fora as outras que estão mais distantes. Então, assim, essa ideia que Jesus traz sobre a pluralidade, as muitas moradas na casa do Pai, ela é emocionante, ela nos coloca sobre o guarda-chuva, sobre o berço celeste do Criador, traz essa ideia de fraternidade, que é uma ideia que nos faz humilde. Eu sinto humildade, assim, eu me sinto pequeno diante dessa ideia da pluralidade dos mundos habitados. Ela me coloca no meu devido lugar, quando eu estou me sentindo muito importante, muito orgulhoso. Ela nos diminui, mas não nos diminui no sentido de nos sentirmos humilhados, no sentido de sermos pisados, mas no sentido daquela humildade com gratidão, aquela humildade com reconhecimento. Aquela humildade, é engraçado, é paradoxo, é aquela humildade que você se sente grande e importante, né? Aquele reconhecimento da filiação divina, né? Então, Jesus foi muito importante nesse aspecto. Eu me lembro que em 2015 eu recebi aqui na minha casa um amigo de Santos, da Associação dos Médicos Espíritas de Santos, o Flávio Brown, que é um médico psiquiatra. A gente estava organizando um congresso aqui de medicina e espiritualidade, ele ficou hospedado na minha casa. E aí, naquela época, Saturno estava aqui na minha janela, né? E aí a gente apontou o telescópio para lá, né? E aí eu falei para ele, você quer ver Saturno? Ele nunca tinha visto, né? E aí, quando ele colocou o olho na objetiva do telescópio, ele fez assim, olha. Olhou para mim, aí olhou de novo, olhou para mim. Existe mesmo, né? Porque assim, você olha, é um pontinho, uma estrelinha, e quando você vê os anéis, os satélites girando ao redor, gente, é um negócio de encher o olho de lágrimas, porque você vê que existe outro planeta. Então você vê que essa questão, né, da pluralidade dos mundos habitados, ela mexe muito com a gente, né? E uma outra história curiosa, se vocês me permitem um relato pessoal, esses dias eu vi no Twitter, apareceu no meu feed, alguém que eu sigo curtiu e compartilhou a capa desse livro, que chama, é um livro em inglês, que chama The End of Everything, Astrophysically Speaking. Quer dizer, o fim de tudo, no sentido astrofísico, né? Que é um livro de uma astrofísica que vai discutir o fim do universo. Quais são as teorias modernas da física sobre o fim do universo, né? E aí eu achei aquilo muito curioso, eu fui ler os comentários, né? E aí ela mesma a própria autora
faz aquelas perguntas mais frequentes sobre o livro, sabe? E ela mesma responde. Aí ela fala assim, né? Uma das perguntas ela fala assim, eu não vou ficar deprimido se eu ler um livro que fala sobre o fim do universo? Aí ela fala, não, você pode ler, porque vai demorar milhões e bilhões de anos, então você pode ler, você não vai ficar deprimido. Sob a ótica materialista, você nem vai estar aqui mais, né? E sobre a ótica espiritualista também, não precisa ficar deprimido, porque assim, a gente sabe que se tem um coordenador, esse fim não é bem o fim que nós imaginamos, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi uma pergunta assim, como é que eu vou dar esse livro de presente para o amor da minha vida? Né? Não é muito deprimente, ele não vai achar que eu estou querendo terminar com ele não vai achar que é o fim de um relacionamento, que ele está querendo dar uma indireta, que as coisas vão acabar, né? E aí ela pegou e falou assim, não, você pode dar o livro e escrever uma dedicatória ou um bilhete escrito assim, ó, eu te amarei até o fim dos tempos. Né? E eu achei isso tão poético, né, tão flamariônico, né? E eu comentei com a minha esposa, com a Natália, né? E aí eu falei para ela, olha isso aqui e tal. Você não há de ver que 10 dias depois o livro está na minha mesa de estudo com o bilhete da Natália, eu te amarei até o fim dos tempos. Eu fiquei até emocionado, assim, né? Porque para a gente ver que essa ideia do infinito e do amor, elas andam juntas, né? Elas andam juntas, porque Deus é o próprio infinito, né? Ele sempre existiu, sempre existirá. E ele é a representação máxima do amor. Então, o amor já existe desde os primórdios e sempre existirá. Então, essa história de que as múltiplas moradas na casa do Pai, elas se extinguirão por completo, sob o ponto de vista da física contemporânea materialista, faz um sentido dizer que vai acabar, mas sob o ponto de vista espiritual, né, não faz muito sentido, porque, a não ser que tudo recomece, né? Porque, como o próprio Camille diz aqui em Urânia, os átomos são indestrutíveis. E as almas também são indestrutíveis. Então, de uma forma ou de outra, nós continuaremos para sempre, né? É isso, acho que até fugi um pouco do assunto, né? Mas vamos lá. Meu amigo, uma última questão do companheiro Everton. Deixa eu colocar aqui para nós. Ele diz assim, em sua opinião, o contato público e ostensivo ainda não ocorreu com outras humanidades espaciais por falta de condições morais, por falta de condições moralmente mínimas? Olha, o que eu vou falar agora reflete exclusivamente a minha opinião pessoal, né? A gente não tem como dizer em verdade, como dizia Jesus, né? Por que isso aconteceu até agora, né? Então é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que existe uma dificuldade técnica de comunicação com outras humanidades encarnadas, materiais, outras civilizações, justamente pela distância que nós comentamos aqui, né? Agora, moralmente, né, eu também acredito que talvez exista alguma influência assim, né? Não é permitido que cheguem aqui, por algum aspecto moral mesmo, né? Até o Chico Xavier tem muitas histórias assim, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? As humanidades que aqui chegarão serão mais evoluídas do que nós. Então elas nos respeitarão, e nós que não temos condições de conviver com elas. Às vezes ao contrário, às vezes talvez nós sejamos uma humanidade moralmente mais evoluída que outra, que seja mais evoluída intelectualmente, mas não moralmente. E aí chega aqui e vai nos destruir, nos dizimar a nossa espécie, né? O Stephen Hawking tinha essa preocupação, né? O grande físico. Ele falava, olha, não vamos emitir sinal aí que nós estamos vivos no universo, não, porque depois alguém nos encontra, vem aqui, rouba todos os recursos naturais do planeta e dizima a vida aqui no planeta, né? Então existem essas duas possibilidades, né? A gente acha que a gente está sempre inferior, mas às vezes nós estamos superiores a algumas humanidades. Eu não sei te dizer por que esse contato não existiu ainda. Do ponto de vista técnico e científico, eu acho que existe uma dificuldade técnica mesmo, de distância, de como romper essas distâncias, né, essa comunicação. Do ponto de vista espiritual, as comunicações se dão a todo momento, né? Você pode ser como o Camille, sonhar e sair viajando aí pelas humanidades, conhecendo outras formas, outros corpos, e é muito provável que você já fez isso, né? Então, assim, isso acontece toda hora, né, durante o sono. Mas, assim, eu pessoalmente não acredito que a gente já foi visitado por humanidades encarnadas, essas teorias da conspiração, de
não acredito realmente nisso. Eu acho que se a gente é visitado sob a ótica espiritual, né? Mas, enfim, como eu disse, isso reflete exclusivamente a minha visão pessoal. Não é uma visão do espiritismo, não é uma visão de Camille Flammarion, não é uma visão de ninguém, é a minha visão. Muito bom, Vicente. A gente já está aqui no limiar do término, né, que a gente tem de produção para o programa. Só para descontrair, eu diria para você que nós temos sim extraterrestres entre nós, e eles usam boinas e óculos. Mais evoluídos moralmente, inclusive. Mas é só uma descontração, gente. A gente agradece os nossos parceiros também de transmissão, né? A Web Rádio Fraternidade, a FEB TV, a TV, deixa eu buscar aqui, a Célia Xavier, né? E também o Web Rádio Amigo Espiritual, além da TV CR. A gente te agradece muito, Vicente. Foi assim, maravilhoso estar com você, tratando desse assunto. Meu amigo querido Tiaguinho Barbosa também, releve a minha brincadeira, mas é de coração, porque a gente te admira muito, e a gente vai estar juntos aqui, né, na próxima semana. Tiago, contigo o encerramento. Vicente, foi uma alegria, viu, meu amigo, meu irmão, contar com a sua colaboração, sempre muito instrutiva, amiga, não é, Cris? E dizer da nossa alegria, viu? Que esteja conosco em outros momentos e outras oportunidades. E na semana que vem, nós teremos o companheiro Carlos Loeffler falando sobre ciência espírita. Ele é um daqueles que se dedicam, né, ao estudo e à investigação do espiritismo à luz da ciência. Tem feito isso tanto no âmbito da academia, escreveu uma obra que, até hoje, para mim, é uma obra insuperável sobre o que é ciência espírita, né? Uma obra muito bacana, enfim, então vale muito a pena. Meus amigos, então, chegamos ao final, não é, Cris? Desejando a todos aí muita paz, muitas alegrias espirituais e até semana que vem, nesse mesmo horário, às 15 horas, por esses mesmos canais. Até lá!